Antes de começar esse vídeo, apaga a luz, aumenta o volume e se prepara. Hoje eu vou te levar para dentro de 5 lugares que muita gente chama de casas, mas que, na verdade, parecem ter virado prisões de almas que nunca foram embora. São casos reais, cheios de relatos, investigações e histórias tão pesadas que muita gente simplesmente se recusa a entrar. Então já deixa o like, se inscreve no canal e no final do vídeo me conta: em qual dessas casas você jamais teria coragem de passar uma noite? Vamos começar. A nossa viagem começa em um lugar isolado na Austrália. Uma grande casa vitoriana, bonita por fora, mas com uma história tão pesada que ganhou o título de Casa Mais Assombrada do país. Essa é a Monte Cristo Homestead. Tudo começa com a família que morava lá. Um casal muito rígido, extremamente religioso e autoritário. Trabalhadores, empregados e até crianças diziam que o clima dentro da casa era sufocante. Como se o ar fosse pesado, carregado de medo. Ao longo dos anos, várias tragédias aconteceram ali. Um empregado morreu em circunstâncias misteriosas. Uma criança caiu da escada. E dizem que uma mulher foi mantida praticamente prisioneira em um dos quartos. Depois que a família original morreu, a casa ficou um tempo vazia. E foi aí que as histórias começaram a ficar ainda mais estranhas. Pessoas que passavam do lado de fora viam luzes acendendo sozinhas e silhuetas paradas nas janelas, mesmo sabendo que não havia ninguém morando lá. Quando a casa virou ponto turístico, visitantes começaram a relatar as mesmas coisas: toques no ombro quando não havia ninguém por perto, sussurros chamando pelo nome, e a sensação fortíssima de estar sendo observado o tempo todo. Um dos relatos mais famosos é de um visitante que subia a escada principal. No meio do caminho, ele sentiu como se alguém empurrasse o peito dele com força. Ele quase caiu para trás. Quando olhou para cima, jurou ter visto a figura de uma mulher de vestido antigo, parada no topo da escada, olhando fixamente para ele, e depois desaparecendo como fumaça. A Casa Monte Cristo é tão ativa que muitos guias avisam: se você tem o coração fraco, pense 2 vezes antes de entrar. E você teria coragem de subir essas escadas no escuro? Se você gosta de filmes de terror, com certeza já ouviu falar dessa próxima casa. Uma fachada aparentemente comum, janelas grandes, grama bem cuidada, mas uma energia que muitos descrevem como sufocante. Essa é a famosa Casa Amityville. Tudo começa em 1974, quando um jovem chamado Ronald DeFeo Jr. assassinou os próprios pais e irmãos dentro da casa, enquanto todos dormiam. 1 ano depois, outra família se mudou para o local, tentando começar uma vida nova. Eles não duraram nem 1 mês lá dentro. Foi pouco tempo, mas o suficiente para relatar uma sequência de acontecimentos que até hoje causa arrepio em quem escuta. Eles falaram de cheiros podres surgindo do nada, moscas aparecendo em janelas fechadas no inverno, passos pesados subindo a escada durante a madrugada, e uma entidade com olhos vermelhos observando da janela do quarto das crianças. Portas eram arrancadas das dobradiças,
Crucifixos viravam de cabeça para baixo, e marcas misteriosas surgiam pelo corpo de alguns moradores, como se alguém tivesse arranhado, mesmo sem ninguém por perto. Uma das cenas mais assustadoras relatadas pelo casal foi a de uma figura parada no final do corredor, meio humano, meio animal, olhando fixamente para eles com uma expressão de ódio puro. Eles fugiram da casa deixando quase tudo para trás. Desde então, alguns dizem que tudo foi exagero. Outros juram que a energia do massacre jamais saiu das paredes. Mas independente do que você acredita, uma coisa é certa: ninguém entra em Amityville e sai indiferente. Agora nós viajamos para um dos lugares mais perturbadores do planeta. Um local onde nem o vento parece querer entrar. Estamos falando da floresta Aokigahara, no Japão. Um mar de árvores tão densas que bloqueiam a luz do sol e engolem o som. Aokigahara não tem uma casa específica, mas tem algo muito pior: construções abandonadas espalhadas no meio da floresta. Pequenos abrigos de madeira, barracos improvisados, locais onde pessoas acamparam e nunca mais saíram. Exploradores relatam encontrar mochilas abertas, roupas, objetos pessoais, tudo parado no tempo, como se alguém tivesse levantado e desaparecido no mesmo instante. O mais assustador não são os objetos, são as vozes. Quem caminha sozinho por Aokigahara diz ouvir sussurros chamando pelo nome, passos que seguem atrás, e a sensação constante de estar sendo observado por olhos que não pertencem a nenhum animal conhecido. Alguns dizem ver silhuetas entre as árvores. Outras pessoas afirmam sentir alguém caminhando ao lado, mesmo quando estão completamente sozinhas. Mas Aokigahara esconde algo muito mais sombrio do que isso. Ali não é apenas uma floresta, é um fenômeno, um eco de sofrimento que o vento não consegue carregar embora. Aokigahara é considerada um dos lugares com o maior índice de suicídios do mundo. Pessoas entram e simplesmente não voltam. Por causa disso, patrulhas percorrem a floresta todos os dias, e placas foram instaladas com mensagens de incentivo à vida, como se tentassem segurar por um fio aqueles que já desistiram por dentro. Uma das imagens mais perturbadoras da floresta são as fitas coloridas amarradas nas árvores. Pessoas que entram em Aokigahara e não têm certeza de que querem seguir até o fim, amarram essas fitas como um caminho de volta. Trilhas improvisadas, percorridas por quem ainda não sabe se vai voltar. Na mitologia japonesa, acredita-se que Aokigahara é habitada por Yurei, espíritos de pessoas que morreram em sofrimento, espíritos que não conseguem partir, espíritos que vagam, chamando, imitando vozes, repetindo passos atrás de quem se aventura ali dentro. Uma lenda antiga fala do Ubasuti. Em tempos de fome extrema, famílias abandonavam idosos na floresta para que morressem lá, sozinhos. Muitos acreditam que Aokigahara se tornou amaldiçoada por causa dessas vidas deixadas para trás. Aokigahara é um lugar onde a natureza é tão densa, tão profunda, que nem a luz, nem o som escapam. Uma floresta que guarda histórias, vozes
e presenças que nenhum explorador conseguiu explicar. Quem entra, volta diferente, e alguns nunca voltam. Agora, a nossa próxima parada é uma pequena casa em uma cidade tranquila, nos Estados Unidos. Uma casa simples, de madeira, fachada comum, mas com uma das histórias mais pesadas dessa lista, estamos falando da Villisca Axe Murder House. Na madrugada de 10 de junho de 1912, uma família inteira foi brutalmente assassinada dentro dessa casa. Pais, filhos e até 2 crianças que estavam dormindo como convidadas. O fato de que ninguém nunca foi condenado de forma definitiva por isso. O autor do massacre segue como um fantasma na história, e muitos acreditam que os espíritos das vítimas nunca conseguiram descansar, quando a casa foi aberta para visitas e até para pernoites. Sim, tem gente que paga para dormir lá dentro. Os relatos começaram a surgir em quantidade absurda. Pessoas dizem ouvir risadas de crianças vindo dos quartos, bolas rolando, brinquedos se movendo sozinhos. Investigadores paranormais já relataram ouvir em gravações vozes infantis dizendo frases como: "Por que ele fez isso?" ou "A gente ainda está aqui." luzes que se apagam, portas que se trancam sozinhas, câmeras que falham justamente nos momentos mais estranhos. Uma das experiências mais fortes foi a de um grupo que decidiu dormir cada um em um cômodo diferente. De madrugada, um deles acordou com a sensação clara de alguém respirando bem perto do rosto. Quando abriu os olhos, viu uma sombra em pé ao lado da cama. Ele piscou e a sombra simplesmente descolou do lugar e se moveu até a porta, sumindo no corredor. No dia seguinte, ao conversar com os outros, descobriu que todos tinham acordado, no mesmo horário, com sonhos terríveis envolvendo um homem segurando um machado. Coincidência? Ou os últimos momentos daquela família se repetindo para sempre, dentro daquela casa? Se você já assistiu Invocação do Mal, provavelmente já sentiu aquele desconforto só de olhar para a casa do filme. Mas o mais assustador é saber que essa casa existe de verdade. No topo do nosso ranking está a Casa Perron, em Rhode Island, nos Estados Unidos. Nos anos 1970, a família Perron se mudou para essa casa de fazenda antiga, acreditando que seria o lugar perfeito para recomeçar a vida. Eles só não imaginavam que estavam entrando em um dos cenários mais sombrios da história do paranormal moderno. Logo nas primeiras semanas, coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos desapareciam e reapareciam em lugares impossíveis. Portas se abriam sozinhas, e as crianças diziam ver pessoas andando pela casa. Pessoas que os pais não viam. No início eram pequenos sustos, mas com o tempo as manifestações começaram a ficar mais agressivas. A família relatou móveis arrastando sozinhos, quadros caindo da parede e um cheiro de carne podre surgindo do nada em certos cômodos. Uma das filhas começou a acordar todas as noites exatamente no mesmo horário, sentindo que alguém a observava do canto do quarto. Quando finalmente criou coragem para olhar, viu uma figura com a pele escurecida, olhos fundos e um sorriso distorcido, parada, imóvel, respirando pesadamente. Com o passar do tempo, a entidade parecia escolher um alvo principal dentro da casa.
a mãe da família. Ela começou a ficar fraca, doente, tinha mudanças bruscas de humor. Dizia ouvir uma voz feminina falando dentro da mente dela, mandando ela fazer coisas horríveis. Em alguns momentos, ela dizia sentir mãos invisíveis segurando o pescoço, como se quisessem sufocá-la. Foi aí que o desespero ficou tão grande que a família pediu ajuda aos investigadores Ed e Lorraine Warren, que também aparecem no filme. Eles acreditavam que a casa estava tomada por uma entidade muito antiga, ligada a práticas de bruxaria e sacrifícios. Algo que não queria apenas assustar, queria dominar. Durante uma das sessões de investigação, o clima ficou tão pesado que algumas pessoas relataram ter visto a mãe da família ser arremessada de uma cadeira, como se uma força invisível tivesse empurrado com tudo. Depois de anos de terror, a família conseguiu sair da casa, mas até hoje quem visita o local ou mora ali por um tempo diz sentir uma presença observando, principalmente ao anoitecer. Alguns moradores relatam ouvir passos no sótão, sussurros perto do ouvido e às vezes veem uma sombra feminina, parada na porta do quarto, como se estivesse checando quem é o novo hóspede da casa. A pergunta que fica é: essa entidade está presa à casa? Ou ela apenas espera a próxima família certa para se revelar de novo? Essas foram as 5 casas mais assombradas do mundo, pelo menos entre as que a gente conhece. Casas onde vidas foram interrompidas, segredos foram enterrados, e onde até hoje muita gente acredita que o tempo nunca andou para frente. Agora eu quero saber de você. Em qual dessas casas você jamais, em hipótese nenhuma, dormiria uma noite? Comenta aqui embaixo. Nunca fico na nome da casa, para eu saber até onde iria a sua coragem. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal. E compartilha com aquele amigo que diz que não tem medo de nada, porque no próximo vídeo eu posso te mostrar lugares ainda mais sombrios. Até lá, durma bem, se conseguir.